Bom, pessoal, seguindo aqui na segunda parte do vídeo, a gente parou aqui na configuração renderizada, né? Então, até aqui a gente só trabalhou com Netbox, com Netbox Data Source, com template Jinja, apresentei para vocês os dados ali do cadastro ali do device, das interfaces, configuração de contexto, tags. E agora, no passo seguinte, a gente já começa a pensar no Git, tá? Antes de ir de fato para o Git, a gente dar uma olhada no script Python, eu gostaria de mostrar para vocês aqui o pipeline, né? Do começo ao fim. Qual que é a ideia dele aqui, né? Então a gente tem o Netbox como fonte da verdade, que a gente acabou de ver, e nós temos aqui onde a gente chegou, que é a configuração pretendida, né? O intended config, que é gerado com os dados do Netbox mais um template Jinja. Daqui para frente, qual que é a ideia? É pegar essa configuração renderizada, mandar ela para o Git, né? E quando ela entrar no Git, ali tudo começa, né? A gente vai ter o versionamento, rastreabilidade, né? Quem vai mandar essa configuração para o Git é um script em Python, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que ele ficou. Mas ele vai ser executado manualmente, então toda vez que eu precisar gerar uma nova configuração pretendida, eu tenho que executar esse script, e aí ele vai mandar essa configuração lá para o meu Git, certo? E lá no Git, a gente vai ter três branches, né? E daqui a pouco também tem uma imagem aqui que representa essas branches. E aí o que cada uma delas pode fazer. Uma delas, que é a branch intermediária, é onde a gente vai exatamente executar o pipeline de integração contínua. Aqui é onde vai ter os testes unitários, né? E aí, para rodar os testes unitários, eu preciso ter o Container Lab, que vai representar a minha rede de teste, né? Que a gente chama de Digital Twin. Então, basicamente, eu vou subir uma rede de teste com o Container Lab, que representa minha rede de produção, e aí eu vou rodar os testes unitários em cima dessa rede do Container Lab. E os testes unitários, eu vou utilizar o NUTS, que é o Network Unit Test System, que é exatamente um framework de teste unitário para redes. Então, a partir do momento que os dados chegam nessa branch intermediária, eu vou rodar o pipeline de teste, beleza? Passou todos os testes, beleza, eu consigo ter uma garantia de que pelo menos a sintaxe, a configuração, o comportamento esperado da minha rede de teste está ok. Então isso significa que eu posso dar o próximo passo, que de fato é pegar a configuração e aplicar na minha rede de produção. E aí quem aplica essa configuração na rede de produção é o pipeline de deploy, que é o CD, tá? E aí ele já vai para a rede de produção. Então, a gente tem todo esse pipeline, né? Aqui nessa demonstração, eu não vou, na verdade, vou mencionar, mas não vou falar na prática um outro ponto que seria muito importante para terminar esse pipeline, que seria a seta ligando o deploy até o netbox, que é a seta que nós podemos chamar de feedback, né? Que ali a gente implementaria telemetria, observabilidade, compliance entre o que você tem na base e o que você tem na rede. Isso daqui facilita e ajuda muito exatamente no ponto de config drift, né? Que é a inconsistência entre rede e sua base de dados. Então, esse aqui é um outro ponto muito importante de se implementar. Aqui eu não vou falar sobre isso, mas fica aqui essa dica aqui, né? Esse complemento. E aí, para finalizar, a gente tem aqui também um desenho explicando o fluxo das branches, como eu acabei de comentar. Então, o Netbox, ele vai mandar a configuração, né, através do script Python para branch que eu quis chamar de feature, poderia ser qualquer outro nome, inclusive um nome ali que possa representar o que você está trabalhando naquele projeto, às vezes ativação de um novo equipamento ou ativação de um novo ponto a ponto, enfim, você pode usar um nome mais didático. Aqui eu usei feature. Essa branch ela não tem nenhum pipeline ali pré-configurado para rodar teste nem nada, então ela é só uma branch que eu vou populando os dados ali. E a partir do momento que eu falo, bom, ok, tenho tudo pré-estabelecido aqui nessa branch, agora eu quero testar. Aí sim eu faço o meu primeiro pull request, que basicamente é pegar essa configuração pretendida e mandar ela para a branch de desenvolvimento, que é essa branch intermediária aqui. Quando é feito o primeiro push dentro dessa branch, ela automaticamente ela vai rodar o meu pipeline CI, né? Que é exatamente de integração contínua, é onde vai ter, onde eu vou subir o Container Lab, meu Digital Twin, é onde eu vou usar o NUTS, é onde eu vou ter os testes unitários, que no meu caso em específico eu vou fazer teste
de interface, então vou fazer vários testes em cima das interfaces. Se elas estão API, posso testar MTU, status administrativo, MAC address, vários detalhes que é possível testar ali. Vou fazer teste de ICMP, então vou fazer. Eu tenho três roteadores, né? O 101 ligado no 102 e no 103 e o 103 ligado no 102, formando um triângulo. Então eu faço um teste de layer 3 entre esses três caras. Então eu faço o 101 pingar o 102 nas loopback, pingar o 103 na loopback, pingar os IPs de ponto a ponto, né? Isso a nível de teste. E eu faço isso para todos os equipamentos, para pelo menos garantir o layer 3 ali. E também faço um teste de OSPF, onde eu verifico se a vizinhança foi estabelecida, se o router ID que eu espero, de acordo com a minha rede, né, que está lá no meu netbox, vai estar de acordo, a interface que vai chegar ali como interface de saída também, né, de match, enfim. Então, faço todos esses testes passando, tendo sucesso em todos eles, aí sim eu indico uma garantia de que as coisas estão indo bem e eu posso jogar isso em produção. E aí eu preciso fazer uma nova pull request, um novo merge. E aí quando esses dados entram na branch main, aí eu tenho um outro pipeline, que é o CD, que é o de deploy. E aí sim eu vou ter um script lá, um playbook ou até um outro pipeline, na verdade, outro pipeline, mas dentro do pipeline ali eu posso utilizar qualquer outra ferramenta aí de gerenciamento de configuração, né? Nornir com Python, Ansible, enfim. E aí eu vou lá e vou aplicar na minha rede de produção, beleza? Então, basicamente, esse aqui é o fluxo das branches. Voltando aqui para a nossa prática, né? Eu tenho aqui um script, vou abrir ele aqui para vocês, ó. Dentro do meu data source, eu tenho scripts e tenho esse cara aqui que é o generate intended config.py. Esse cara aqui é o script que ele roda dentro do próprio Netbox. Ele pega aquela configuração renderizada e ele se comunica com a API do Git. E ali, o que que ele faz basicamente? Ele vai lá no repositório, na branch feature, e verifica. Esse arquivo, por exemplo, gerei o arquivo do Suite 101 ali, né? Existe esse arquivo no Git? Se existir, ele valida. Tá igual? Se tiver igual, não tem o que ser feito. Nada é feito. Se tiver diferença, ele faz o git push, commit e git push. Se não existir o arquivo, comita e git push, tá? Um detalhe muito importante é que aqui nesse script, ó, eu deixei as configurações do Git no back-end. Poderia ter feito no formulário ali, né? Para a pessoa indicar ali a URL do Git, token, o repositório, a branch e tudo mais. É o ideal. Mas eu preferi deixar no back-end para ser mais rápido, né? Mas realmente, para deixar mais didático, no formulário seria bem mais tranquilo e também não é um bicho de sete cabeças adicionar ali no formulário. Então, basicamente, esse script faz isso. A gente vai executar ele aqui agora, aqui em customização, scripts. Esse script ele vem do meu Netbox Data Source, que está lá no Git também. Então, qualquer alteração que eu faço direto no Git, o Netbox ele tem um sincronismo ali com o Git, e aí você pode, ir de tempos em tempos, ele vai atualizando. Então, você não precisa se preocupar em ficar atualizando o script aqui no Netbox também. Então, vou executar ele. Perceba que eu vou rodar para o 101. Vamos ver o que que ele vai fazer. Provavelmente, esse arquivo já existe na minha branch lá. Então, ele vai falar que não tem nada a fazer. Aqui, ó. O arquivo já existe e ele está idêntico. Para o 102 é a mesma coisa. Ele já está lá tudo bonitinho. Então, isso indica que eu não fiz nada no meu netbox, eu não preciso testar nada. Então, tá tudo de acordo já ali, né? Ó, tá idêntico também. O 103, mesma coisa. Então significa que eu não terei nada, não tem nada para testar, não tem nada para ir para deploy na rede de produção. Então, para gerar esse caso de teste, eu preciso fazer uma alteração, criar alguma coisa aqui. E é exatamente o que a gente vai fazer. Então, eu vou vir aqui no switch 101. Deixa eu abrir ele aqui. No switch 101. E a gente vai trocar o IP de ponta a ponta. Ó. Eu estou usando. Isso aqui é comunicação do 101 com o 102. Deixa eu abrir o 102 aqui também. Para facilitar minha vida aqui. 101.
e o 102. Então, eu vou trocar o IP de ponto a ponto. Então, eu vou pegar aqui o 101, eu vou usar o bloco 12/30. Então, eu vou botar aqui como 13. Então, o IP 13 ele está no 101 e vou colocar o 14 no switch 102 aqui, ó. Aqui, 14. Então, o que que isso aqui vai gerar? Vai gerar uma diferença, porque lá no meu Git, o arquivo que está lá, ele está com esse IP antigo, que é o ponto um e o ponto 2. E agora eu fiz essa alteração aqui no Netbox. Então, vamos rodar agora o script. E aqui agora ele precisa gerar uma diferença. Vamos rodar para o 101. Beleza. Ó, aqui ele já detectou a diferença. Ó. O IP saiu um e saiu 13 e entrou. Desculpa, saiu um e entrou 13 e ele fez o commit. Bonitinho. Daqui a pouco a gente já vai confirmar se isso aconteceu de fato. Vou rodar o 102. Mesma coisa. Tem que sair um IP e entrar o outro, ó. Maravilha. Saiu dois, entrou o IP14 e git commit. Então, quando eu venho aqui para o git, vou entrar aqui no repositório, eu estou na branch main, então não teve alteração, ó. Tá todos os arquivos aqui com mais de 3, 4, 5 horas sem alteração. Mas se eu venho na minha branch feature, aí sim, ó, eu tenho uma modificação aqui no netbox data source, entenda de config, no switch 101 e no 102, né? Então vamos rodar aqui o 101, ó. A configuração já veio aqui. Se eu clico aqui no commit, ele me mostra exatamente a diferença do que saiu, do que entrou. E aqui é o ponto que a gente fala sobre rastreabilidade e versionamento. Então fica tudo aqui salvo, né? As diferenças. Então isso aqui facilita muito na operação. Para o 102 a mesma coisa. Eu posso vir dar uma olhada no commit. Ó, saiu o IP2, entra o IP14. Então agora, pessoal, qual que é o próximo passo? Subir essa configuração nova para a branch de development, rodar o pipeline de teste, de integração, ver se vai passar nos testes e depois ir para a produção. Eu vou fazer isso no próximo vídeo.